falar em empresa competitiva, em sustentabilidade, Jane Guerra, foi divulgado o balanço da Petrobras, já se aguardava uma queda no lucro, a realidade em 2023 foi muito diferente da de 2022, a queda ficou em quase 34%. Isso também é uma demonstração, né, Jane, não só de mudanças no mercado internacional, mas também de uma nova fase da Petrobras, de um novo governo que tem outra visão sobre preços, mas também sobre o papel da estatal. Você pode trazer deste balanço e de perspectivas para o futuro da petroleira, Jane? Pois é, a gente tinha até comentado recentemente, Chu, tu estavas conosco aqui no Gaúcha Atualidade, quando o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, largou a bomba, né, para os investidores de que a política de dividendos teria que ser revista. Os dividendos são a parte do lucro que é dividida entre os acionistas. E isso se confirmou a noite passada, com a divulgação do resultado. A Petrobras divulgou um comunicado só com foco nesse assunto, e neste texto ela informou que não haveria uma distribuição extraordinária de dividendos, que seria a distribuição apenas daquele lucro mínimo que já estava estabelecido. E o dividendo, ele faz parte do planejamento de um investidor quando ele compra uma ação, principalmente um investidor que faz um cálculo maior, né? Por exemplo, um gestor de um plano de previdência, quando ele coloca uma parte do dinheiro dos seus clientes, e muitas pessoas que têm um plano de previdência para aposentadoria, ele pega e escolhe os papéis onde ele vai investir. Petrobras está presente em praticamente todos, né, pela sua relevância e a sua segurança que dá para os investidores, e considera que vai ter distribuição de dividendos como vinha acontecendo. A Petrobras agora, então, vai reduzir essa distribuição de dividendos, o que acaba tendo impacto, né, inclusive do governo, porque o governo é acionista, é o maior acionista individual da Petrobras. Perfeito. E tem um outro detalhe, né, Jane? A gente sentiu em 2022 que enquanto os acionistas tinham um lucro máximo, um lucro recorde, o preço da gasolina, por vários motivos, acabou alcançando valores recordes também aí na sequência. Estou falando de 2022, tá? 2022, na sequência da pandemia, ainda com reflexos de conflitos no exterior, da guerra Rússia-Ucrânia, enfim, vários aspectos envolvidos. O que não está muito claro ainda, né, Jane, pelo menos para mim, qual é a política de preços da Petrobras. Antes a gente sabia que qualquer variação do petróleo lá fora, em poucos dias já impactava aqui no Brasil. Hoje não. A estatal por vezes segura o preço, vai tentando fazer uma equalização para que não haja uma variação tão frequente na bomba, no preço final, mas não fica muito claro ainda, além da política que vai ser levada sobre dividendos, sobre o que os acionistas vão receber da estatal, qual é, na prática, a política de preços, né? Não. Ninguém conseguiu visualizar exatamente qual é. E só esse assunto não está sendo tão falado agora porque nós estamos com uma estabilidade no preço do petróleo no mercado internacional e também na cotação do dólar, que são os dois fatores observados pela Petrobras para definir, os dois fatores observados pela Petrobras para definir preço. Continuam sendo, mas eles são relativizados, né, conforme outras questões econômicas. Neste momento, hoje, por exemplo, os preços aqui no Brasil estão defasados, mas estão com uma defasagem de 10%, que é um patamar que antigamente até faria a gente pensar, a Petrobras vai mexer daqui a pouco. Mas nessa atual política de preços não tem previsão de que mexa no curto prazo em preços. Não por estes fatores de petróleo, de cotação internacional de diesel, de gasolina e de dólar. Por que, né, até não comentei, mas por que a Petrobras está reduzindo a distribuição de dividendos? Porque a Petrobras quer investir. Porque ela quer aplicar esse lucro no que ela tem colocado como o papel da estatal na transição energética do Brasil. E é fazer investimento em parque eólico, é fazer investimento em energia solar, é ter a energia renovável no escopo de futuro da Petrobras, e isso é um discurso muito claro do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Ele assumiu o cargo e, na sequência, ele já fazia seus comunicados. Ele é presidente da maior petroleira do país e já fazia os seus comunicados com uma miniatura de um aerogerador de energia eólica do lado.
Então, um recado muito claro. Tanto que muitas vezes ele se indispõe com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e tem sido chamado com frequência, inclusive pelo presidente Lula. Como é que essas peças de xadrez vão se movimentar? O investimento em energia renovável pela Petrobras, a posição clara deste governo de que Petrobras, sim, precisa controlar preços de combustíveis quando eles têm algum impacto na inflação. E também não desagradar o mercado financeiro e os investidores, porque isso também afeta o papel da empresa, afeta a imagem e tem reflexos, inclusive, indicadores da economia, como inflação, entrada de dólares aqui ou não, e taxa de juro. Acaba tendo uma influência indireta, tal o tamanho que a empresa tem no país. Sem falar, Jane, esse é um tema que a gente precisa trazer com mais detalhes aqui no programa na sequência, na disputa interna e na disputa entre a Petrobras e alguns integrantes do governo sobre o futuro do biodiesel. É uma pauta muito cara ao presidente Lula, ele sempre defendeu o aumento, né, da mistura do biodiesel, determinou inclusive um aumento gradual a partir de agora, depois de muito tempo de estagnação e até de redução no governo Jair Bolsonaro, mas isso evidentemente gera uma reação da Petrobras e de alguns outros atores do governo que não concordam.